Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Bruno Godoy de Geografia e hoje nós vamos começar a aula Estrutura da Terra, ok? Estruturas internas do planeta Terra. Eu sempre gosto de comparar nessa minha aula de estrutura interna do planeta Terra da seguinte forma. Imaginemos que nós vamos tirar um raio-x do planeta Terra. Então nós vamos ver toda a interna do planeta Terra, todas as camadas, né, toda a composição interna do planeta Terra. Então, lembra aquele filminho, Viagem ao Centro da Terra, um filme de ficção, né? Prende bastante atenção. Nós podemos fazer uma viagem ao centro da Terra ou do centro até a superfície. Então, no centro da Terra, olha só. Se eu fazer uma viagem da superfície ao centro da Terra, eu vou encontrar várias etapas ou várias camadas, como os geólogos gostam de dizer, né? Assim como o oposto também. Então, primeiramente, olha só, eu vou encontrar que eu vou ter um núcleo interno de composição sólida, riquíssimo em ferro e níquel, tá? Com temperaturas acima de 6.000 graus Celsius. Por isso que a pressão e a temperatura é tão grande nessa parte interna do planeta Terra. Imagina o peso. Todo o peso do planeta Terra atraído devido à força gravitacional para o núcleo terrestre. Então o peso e a pressão que existe sobre esse núcleo ela é muito grande. Portanto, e a temperatura muito alta. Então ele chega a ser sólido. Tá? Riquíssimo em ferro e níquel, o núcleo interno. Depois nós vamos ter o quê? O núcleo externo, tá? Na qual a temperatura, né, ela é um pouco mais amena do que a do núcleo interno, chegando ali seus 4.000 graus Celsius, né? E ele é um pouco, olha só, mais fluido, olha a palavrinha fluida, né? Depois eu vou ter mais duas camadinhas, que são o manto inferior, tá? Olha só, manto inferior. E eu também vou ter, vamos seguir aqui a linha, olha só, o manto superior, tá? Tanto o manto inferior quanto o manto superior, ele é composto pelo magma. O magma, gente, nada mais é do que rochas derretidas devido ao calor intenso do interior da Terra, tá? Esse magma, ele é fluido. Essa fluidez do magma, olha só, essas setas aqui, nesse sentido, né? No sentido anti-horário, e aqui no sentido horário, elas estão representando o quê? A fluidez desse magma, tá? Então o magma aqui nos mantos, ele vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. A hora que ele sobe, ele vai dar não uma resfriada, mas a temperatura, ele vai deixar de ser menos quente. Okay? A hora que ele desce, ele vai estar mais próximo do núcleo. Então ele vai ser mais quente. Essa variação de temperatura é o que vai garantir o movimento desse magma. O movimento do magma ele é conhecido como correntes de convecções. Essas correntes de convecções elas são responsáveis pela movimentação, né, das placas tectônicas, que daí vai gerar terremotos, enfim. Tá? Isso é um assunto para uma outra aula. Nas próximas aulas nós vamos estar trabalhando sobre isso aqui também. Tá? O objetivo da aula de hoje, então, é demonstrar, né, toda a interna, né, todo o interior do planeta Terra e suas diversas camadas. Ok? Então eu vou mudar aqui o slide para vocês. Né? Olha só nesse gráfico aqui. Vejamos claro. Desde a superfície até o núcleo terrestre, o núcleo interior, né? Nós temos 6.378 quilômetros. Então, nós temos o núcleo interno sólido, ok? O núcleo externo líquido, já com 5.100 quilômetros de profundidade. Aí nós temos o manto. O manto inferior e o manto superior, numa profundidade que, em média, ela gira em torno de 2.900 quilômetros. Tá? Então, o manto inferior ele vai ser sólido e elástico, ok? Isso vai ser o quê? Vai ser a textura desse magma que está aqui no interior da Terra. E o manto superior, né, por ele já estar um pouco mais distante do núcleo, porque o núcleo é o mais quente, o manto superior ele será fluido e viscoso. Então ele vai ter uma certa viscosidade. Né? Sabe naqueles filmes que nós assistimos,
de vulcões, Inferno de Dante, Vulcano, A Fúria, enfim, vários outros filmes de vulcões, né, que sempre tem. Tem aquele documentário do Krakatoa, tá? Você encontra o magma, né? A partir do momento que esse magma ele é expelido pelos vulcões, ele é chamado de lava. Tá? No interior da Terra, magma. A hora que os vulcões expelem, né, esse magma para fora, para a superfície, ele é denominado, né, de lava vulcânica. Então aquela lava vulcânica ela vai caminhando lentamente. Né? Você já deve ter visto alguma imagem do tipo. Né? Isso é a composição, a textura, né, fluida e viscosa, tá? Do manto superior. Né? E o movimento desse magma fluido e viscoso é chamado de correntes de convecções. Ok? Então, daí aqui em cima, olha só, né? Nós já temos toda a crosta terrestre. Né? Eu vou mudar aqui para vocês novamente ver. Tá? Olha isso aqui. Núcleo externo, olha só, de composição líquida sujeita a altíssima pressão e temperatura. Ok? E o núcleo interno de composição sólida, devido à pressão, composta por minerais de ferro e níquel, como acabamos de falar, tá? Níquel mais ferro, chamado de NiF. E o núcleo corresponde, gente, a 1/3 da massa da Terra, com temperaturas que variam, né, de 5.000 graus Celsius até 5.000 graus Celsius. Tá? O manto terrestre, diferente do núcleo, ele já é rico em silt, ferro e alumínio. Okay? Então ele é dividido em manto superior e inferior. O manto, né, terrestre, tanto o inferior quanto o superior, ele é denominado de astenosfera. Então todas as vezes que nós ouvirmos o termo astenosfera, está se referindo aos mantos. Okay? Então essa diferença de temperatura são responsáveis pelo movimento dos magmas, chamado de correntes de convecções, formadas no manto, que vão provocar o movimento das placas tectônicas na superfície terrestre. Então as placas tectônicas elas são a base da superfície terrestre e nelas estão contidos os continentes. Né? Por isso, quando tem o movimento dessas placas tectônicas e até o choque, nós temos os terremotos na superfície terrestre, o impacto ele é muito grande, causando prejuízos, né, sociais e socioeconômicos, né? Na verdade. Né? Material rochoso, né, em estado de fusão. Esse material rochoso em estado de fusão, né, sólido, pastoso, viscoso, é o quê? Que eu acabei de falar para vocês anteriormente, é as rochas derretidas, né? Okay? As rochas derretidas que vão para o interior da Terra. Aí a temperatura no interior da Terra ela é tão alta que acaba derretendo essas rochas, e essas rochas derretidas é o que vai compor os magmas, compondo, né, todo o manto. Aí aqui a gente tem outra imagem aqui, olha só o núcleo, percebam, né? Olha, tem um núcleo. Aqui, essas setas representam a movimentação magmática, a corrente de convecção. E aqui em cima eu vou ter o que? A crosta terrestre, né? Olha só, toda a crosta terrestre ela acaba sendo movimentada também, tá? Por esse movimento, pelo movimento dos magmas. Aqui é um resumo das placas tectônicas, né? Isso aqui vai resumir bem, esse mapa aqui ele é bem melhor, porque ele vai resumir, né, todas as placas tectônicas que compõem a superfície terrestre. Então a superfície terrestre ela é comparada a um quebra-cabeça, porque ela é formada pela junção dessas placas tectônicas presas, né, flutuando, na verdade, que é a deriva continental, flutuando sobre o magma. Tá? Então ela é presa devido à força da gravidade. O nome disso seria isostasia, ou movimento isostático. Ele refere-se ao estado de equilíbrio gravitacional e as suas alterações entre a litosfera e a astenosfera da Terra. Mais uma vez lembrando, a astenosfera é o quê? Né? É toda a camada dos mantos, tanto superior quanto inferior, que compõem, né, a interna do planeta Terra. E litosfera, toda vez que eu falar litosfera, okay, lito é rocha. Okay? Ou seja, litosfera é a camada de rocha que envolve o planeta Terra. Litosfera também você pode chamar de crosta terrestre. Né? Então esse processo resulta da flutuação das placas tectônicas. Então como se as placas tectônicas elas estivessem flutuando, né? Realmente, olha só, sobre o magma.
tá? Sobre o magma que está no interior da Terra, né? Cujo equilíbrio depende das suas densidades, né, e do peso da placa tectônica também. Então você imagina o peso de uma placa tectônica que é composta, né, por rochas, tá? E para encerrar a aula de hoje, né, o que são essas placas tectônicas que compõem, né, a estrutura da Terra também? Porque olha, mais uma vez, núcleo interno, núcleo externo, núcleo interno sólido, núcleo externo mais fluido, os mantos inferior e superior, tá? E aqui eu tenho, olha só, a camada rochosa que envolve todo o planeta Terra, chamada de litosfera ou crosta terrestre, né? E acima dela a superfície terrestre, ok? Então, né, essas placas tectônicas que formam, né, como um quebra-cabeça toda a litosfera terrestre, né, elas são denominadas assim. De acordo com a deriva continental, a crosta terrestre é uma camada rochosa descontínua. Por que descontínua? Nós temos várias placas tectônicas, né? Olha só. É descontínua, né? Nós temos várias placas tectônicas, não é apenas um único bloco, né? Eu tenho aqui a placa sul-americana, aqui a placa de Nazca, a placa africana, euroasiática, que é uma das maiores, né? A do Pacífico, tá? Então, né? Então, de acordo com a deriva continental, a crosta terrestre é uma camada rochosa descontínua que apresenta vários fragmentos denominados, né, placas litosféricas ou, como 99% das pessoas dizem, placas tectônicas. Okay? Corresponde à parte dos continentes, aos fundos dos oceanos e mares. Okay? Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre as placas tectônicas, ok? Nós vamos falar sobre as derivas continentais, dorsal mesoatlântica. Então não perca a próxima aula, ok? Que eu vou lançar aqui mesmo no canal. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje. Bons estudos!